Fala galera, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o sistema piramidal, tá certo? Eu queria, na verdade, com essa aula, começar com vocês a entender um pouquinho das bases neurológicas que a gente precisa ter para conhecer um pouquinho do sistema piramidal, para a gente conseguir entender o que acontece durante uma síndrome piramidal, tá certo? E com isso, a partir daí, a gente conseguir unir tudo isso daí junto com, por exemplo, um AVE, certo? No caso, quando a gente fala de AVE isquêmico, AVE hemorrágico, pelo menos a gente já vai conseguir entender a clínica do paciente se a gente conseguir pelo menos entender essas bases fisiológicas que a gente está falando aqui agora, certo? Então, quando a gente vai começar a falar sobre bases fisiológicas, tem que entender que basicamente a gente tem que falar do nosso sistema motor, certo? Que é o sistema que vai estar controlando todos os movimentos que a gente vai estar falando aqui. No caso, eu erguer meu braço, eu fechar minha mão, eu contrair o bíceps, eu caminhar, tá certo? Então, a gente tem o nosso sistema motor, que vai estar constituído basicamente, aqui, ó, vamos colocar aqui, vai estar constituído basicamente pelo nosso sistema piramidal, certo? E esse sistema piramidal que a gente está falando aqui, que também pode ser conhecido como primeiro neurônio motor. Primeiro neurônio motor, tá certo? E a gente vai destrinchar ele um pouquinho mais daqui a pouquinho, tá certo? A gente também tem a medula espinhal, e na medula espinhal, eu também vou dar um pequeno detalhezinho sobre isso aqui, mas aqui a gente vai ter, no caso, relacionado ao nosso sistema motor aí, a junção entre o nosso primeiro e segundo neurônio motor, certo? Então a gente vai ver que tem uma uniãozinha, uma pequena conexão desses dois carinhos aí. A gente também tem o nosso sistema extrapiramidal, certo? Extrapiramidal. Esse cara aqui, ele vai ser responsável pelo automatismo. E só para a gente dar um exemplo, porque eu não quero entrar em detalhes nesse daqui agora. Só para que a gente tenha um exemplo aí básico, por exemplo. Quando a gente vai aprender a dirigir, por exemplo, no primeiro momento, quando a gente começa a ver tudo que a gente tem que fazer, então a gente tem todo aquele sistema, o nosso sistema cortical, cerebral trabalhando, mandando estímulo, pensando, por exemplo, opa, eu preciso pisar na embreagem, depois eu preciso trocar de marcha, aí eu preciso tirar o pé da embreagem devagar, começar a acelerar devagar. Então, isso num primeiro momento, até a gente aprender, é uma coisa meio que a gente tem que parar a pensar. Porém, depois que a gente aprende isso daí, isso se torna automático. E aí quem é o responsável por controlar tudo isso daí? O sistema extrapiramidal. Então ele faz com que essas coisas se tornem automáticas, certo? Então alguns movimentos, algumas coisas que a gente já sabe fazer, a gente não precisa nem pensar para fazer. Então é o nosso sistema extrapiramidal que vai estar controlando esse cara aí. E também a gente tem o cerebelo, certo? Lembrando que o cerebelo, pessoal, ele vai ser responsável pelos ajustes finos que a gente vai ter, tá bom? Ajustes finos do nosso arco reflexo, do arco do movimento. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma caneta, esse ajuste fino de conseguir pegar exatamente certinho a minha caneta, ou de conseguir pegar um copo certinho. Então, isso quem controla é o cerebelo, ele que dá essa fineza nos nossos movimentos. Tanto que quando a gente perde a função do cerebelo, a gente não consegue pegar de forma muito correta, o movimento ele fica mais grosseiro. Então, esse que é um detalhe interessante que a gente precisa saber. Porém, também eu não vou entrar em detalhes do cerebelo, tá certo? Porque eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, principalmente o sistema piramidal, tá certo? E vou falar um pouquinho do nosso segundo neurônio motor e do nosso arco reflexo, porque algumas coisas a gente vai ter que entender aí, porque depois da hora que a gente começar a fazer o link com o AVE, aí vocês vão ver que vai ficar tudo mais fácil. Tá legal, pessoal? Então, vamos então tentar começar a destrinchar esse sistema piramidal que a gente está falando, certo? Então, a primeira coisa que eu vou tentar desenhar de uma forma bem grotesca aqui para vocês, pessoal, eu vou tentar desenhar como se fosse o nosso inseto, tá certo? Pensa que aqui
um encéfalo em um corte coronal, tá certo? Bem feio, tá certo? E aqui então a gente teria a nossa parte medial, aqui seria a nossa parte lateral, tá certo? Esse, no caso, a gente pode colocar que seria o encéfalo direito, tá bom? Então, pensa, a gente fez um corte coronal nesse cara aí, e a gente tem metade do encéfalo. Do outro lado, pensa que seria a mesma coisa, seria o mesmo desenho do outro lado ali, tá bom? Mas eu vou trabalhar somente com um lado. Aí, o que a gente tem também? Depois a gente tem a continuação desse cara aí, a gente vai ter o mesencéfalo, tá certo? Parece um coraçãozinho ao contrário, então teria o mesencéfalo, tá certo? Depois do mesencéfalo, a gente tem a nossa ponte, tá certo? E depois da nossa ponte, a gente tem o bulbo. E aí o bulbo que se continua com quem? Com a medula espinhal, tá certo? Eu vou colocar os nomezinhos para ficar mais fácil aqui, tá certo? E aí, para depois a gente não se perder. Então aqui a gente teria, no caso, o mesencéfalo, tá certo? Ó, mesencéfalo. Eu teria aqui a ponte, tá certo? E eu teria aqui o bulbo, tá certo? E aí aqui embaixo se continuaria com a medula espinhal, tá certo? Medula espinhal. Beleza, pessoal? Então, só para que a gente entenda basicamente o que seria esse sistema piramidal ou esse sistema do primeiro neurônio motor, é o seguinte. Quem vai ser o responsável por estar controlando todos os movimentos que a gente faz, o movimento da mão, o movimento do braço e tudo mais, vai ser o nosso lobo frontal. Só que não é o lobo completo, tá certo? É a parte cortical do nosso lobo, é a parte mais externa, mais superficial lá em cima, que é onde a gente vai ter essa pequena zona motora que vai estar dando todos esses estímulos para que a gente consiga controlar isso daí, tá bom? Então a gente vai ver que basicamente aqui seria a parte cortical. Então eu teria todos esses neurônios que a gente está falando, pessoal, e aí a partir deles é que iriam iniciar os estímulos para que a gente controlasse o que a gente precisa, tá certo? Ou a mão, ou o braço, a perna, o tronco, tá certo? Então, a partir daí que começa todo esse cara aí, beleza? Então, o corpo neuronal vai estar ali e a partir dali começam a sair as raízes nervosas. Eu vou pintar de outra cor, vou pintar de verde para ficar melhor, começa a se enxergar. Então, vão sair as raízes nervosas, tá certo? E essas raízes elas começam a se unir, certo, pessoal? Elas começam a se unir e aí vai, com exceção de uma pequena porçãozinha aqui que vocês já vão entender, certo? Porém, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. As porções que serão responsáveis pelo movimento de cada parte do nosso corpo, ela não é bagunçada. Assim, qualquer parte do meu córtex frontal vai controlar minha mão. Não. A gente tem pontos específicos no córtex que controla pé, que controla perna, que controla braço, que controla a mão. Só para que vocês entendam isso, a gente começa a falar de... eu vou colocar de medial para lateral para que vocês entendam, tá certo? A porção mais medial do nosso córtex aqui, ela controla o pé e as pernas, tá bom? Então eu vou colocar aqui, perna, tá legal? Aí depois, subindo um pouquinho mais, caindo um pouquinho mais para a lateral, a gente vai ter o tronco. Então esses neurônios dessa parte vão controlar o tronco. Depois vem o braço, certo? Depois vem a mão. E aqui embaixo vem depois boca e a face. Certo? Então, de medial para lateral, esses são a ordem mais ou menos de como vai estar cada pontinho específico do nosso córtex frontal aí, controlando cada um desses caras, tá certo? Tá certo que esses neurônios eles vão descer em feixes pela nossa medula, porém cada um surge de um ponto específico. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá certo? E aí, esses feixes, antes de chegar no mesencéfalo, eles vão passar por uma porção, pessoal, muito importante, tá certo? Essa porção aqui que eu vou pintar de amarelinho, ela tem um valor importantíssimo e que a gente precisa conhecê-la, porque um pouquinho no finalzinho da aula ali vocês vão ver a importância disso daqui, certo? Então,
Esses caras eles vão chegar nessa porção amarelada que eu pintei, que a gente vai dar o nome de cápsula interna. Guardem bem esse nome, certo? Então aqui a gente tem a nossa cápsula interna. Combinado? E aí é o seguinte, esses nervos que a gente está falando aqui, da boca e da face, eles vão chegar no nosso mesencéfalo, tá certo? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Uma parte vai descer, uma parte ela vai descer aqui, ó, bem, ela continua o trajeto dela, tá certo? Uma outra parte, ela se cruza lá pro outro lado, na ponte, tá certo? E a gente vai ver que essas fibras que a gente está falando que controla tanto a mão e a boca, tá certo? Perdão, a face e a boca, elas vão chegar em dois centros aqui, ó. Dois centros muito importantes que a gente precisa conhecer. Esses são os centros ou o núcleo de origem do nosso sétimo par cranial, tá certo? Então, ó, vou até colocar aqui, ó. Núcleo de origem do nosso sétimo par. Lembrando que o nosso sétimo par é o facial, que é o responsável pelos músculos da mímica, tá certo? Então, olha só que bacana, isso daqui eu estou falando de um lado. Do outro lado, você queria do mesmo jeito, tá bom? Só para que vocês tenham uma ideia, eu vou pintar aqui, mas é só para vocês terem uma noção. Depois eu vou apagar. Pensa que do outro lado aconteceria a mesma coisa. Então, uma rama desceria desse mesmo lado, homolateral, e a outra rama ela iria para o lado contrário, tá certo? Contralateral. Só que eu vou apagar para não bagunçar o nosso desenho aqui. Pensa que isso daqui, ó, a gente está desenhando apenas um lado, mas que do outro lado ele segue igualzinho o esquema, tá certo? Então eu vou apagar isso daqui. E aí o que acontece? Ó, olha onde a gente parou. Eu quero que vocês tenham uma noção, basicamente o seguinte. Aqui que eu já quero dar o primeiro ponto para vocês aqui. O primeiro ponto é o seguinte. A partir desse núcleo de origem é que vai sair o nosso nervo facial, tá certo? E esse nervo facial, ele vai ter basicamente dois ramos, tá certo? Um ramo que vai controlar a cara superior e um ramo que vai controlar a cara inferior, tá certo? E aqui, pessoal, eu já quero começar com um detalhe para vocês. Quero começar com um detalhe. A gente pode ter lesões no nosso sistema nervoso que pode afetar o nosso sétimo par cranial, tá certo? E promover uma alteração em algum dos dois lados da nossa face, do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo de onde acontece a lesão. Então, olha só que interessante, a gente pode ter a lesão sendo uma lesão central ou uma lesão periférica, tá certo? Então, pensa comigo aqui, ó. Olha só que legal. Se a minha lesão ela for periférica, ela vai afetar os dois mesmo, tá certo? Ela afeta tanto o que vai controlar, o raminho que vai controlar a porção superior, que é o quadrante, a gente faz um quadrante no meio da cara que é a partir do ponto do nariz, tá certo? Então eu tenho o quadrante superior e o quadrante inferior, depois a gente divide na metade também, tá certo? Então, se for uma lesão periférica, eu vou até colocar aqui, ó, periférica, tá certo? O que vai acontecer? Eu bloqueio as duas ramas. Então, a minha hemicara de um lado inteirinha ela vai estar bloqueada. Ela não vai ter estímulo do meu nervo facial, tá certo? E aí, a pessoa ela vai ter o desvio da comissura para o lado oposto, para o lado que está bom. Por exemplo, se eu tenho uma lesão do lado, vamos supor, do meu lado esquerdo aqui. Então, eu tenho a minha lesão que está sendo do meu lado esquerdo. Então, todo o meu lado esquerdo ele vai paralisar. Eu não vou conseguir mexer o meu lado esquerdo. Então, os músculos que vão estar do meu lado direito, eles estão bons. Então, eles vão começar a contrair, tá certo? Então, a gente vai ver que o desvio da comissura começa a correr para o lado que está são, para o lado que não teve a lesão, tá certo? Porque os lados da lesão, os músculos do lado que não teve a lesão, eles continuam se contraindo. Já os músculos do lado da lesão, eles estão sem um controle ali, tá certo? Então, aí eu tenho o desvio da lesão e do lado que a gente teve a lesão, do lado contralateral, no caso ali, né? No caso ali, por exemplo, como eu estou falando do meu lado esquerdo, eu não vou conseguir franzir a minha testa do meu lado esquerdo, tá certo? Então, desvia da comissura para a direita, porém, eu não vou conseguir fazer a minha testa do lado esquerdo, eu não vou conseguir franzir, porém, eu vou conseguir franzir do lado direito, tá certo? Por quê?
eu estou tendo uma lesão de toda a minha cara esquerda. Isso quando a gente fala de uma lesão periférica. Agora pense o seguinte, se essa lesão, eu vou apagar isso daqui, pessoal, porque eu quero tentar manter o desenho ali. Se essa lesão ela for a nível central, pensem que agora a lesão ela foi central. E aqui tem um detalhe interessante, que quando a lesão ela é central, o estímulo ele continua correndo, tá certo? Então ele vai ter o estímulo correndo que vai chegar lá naquele núcleo lá. Ele vai ser uma lesão contralateral. Esse que é um detalhe interessante que eu quero que vocês entendam. A lesão ela aconteceu no hemisfério direito, por exemplo, aqui, tá certo? Porém, quem vai ser afetado vai ser o meu lado esquerdo. Só que essa pequena fibra que eu desenhei aqui, ó, pessoal, ela se conecta, basicamente, ela vai estar conectada somente a uma das raízes que a gente está falando aqui do meu sétimo par, tá certo? Então, ela vai estar conectada só à raiz inferior. Então, olha só que interessante. Quando a lesão ela é central, que nem a gente está falando, eu só vou ter a desviação da comissura da minha boca, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão do lado direito, então eu vou ter o meu lado esquerdo paralisado, que a lesão ela é contralateral à paralisia. Então, ó, eu tenho uma lesão do lado direito, então o que vai acontecer? O meu lado esquerdo vai paralisar, tá certo? Então, eu paralisei o meu lado esquerdo, porém, só a parte inferior, certo? A parte superior, ela continua normal, porque ela trabalha meio que de forma independente, porque ela recebe um outro nervinho que vai ajudar a parte superior a continuar contraindo, tá certo? Então, olha só, então pensa comigo. Lesão do lado direito paralisou a minha hemicara inferior esquerda. Então, só essa parte aqui assim, ó, só essa parte que vai estar paralisada. Então, eu tenho desvio da comissura do lado direito, porque o lado direito continua ação, tá certo? Então, desvia a comissura, porém agora eu consigo franzir a minha testa dos dois lados, tá certo? Eu não consigo assobiar, por exemplo. Se pede para o paciente assobiar, ele não vai conseguir. Por quê? Está com desvio lá, ele não consegue fazer. Mas ele consegue franzir as duas testas, ele consegue fechar os dois olhos, tá certo? Então, essa é uma característica que eu já quero que vocês ganhem esse detalhezinho agora, para depois, mais para frente, ficar mais fácil de entender. Se caso não entenderam, volta um pouquinho o vídeo aí, para ficar mais fácil vocês conseguirem acompanhar a minha linha de raciocínio aqui. Tá bom, pessoal? Mas vamos deixar essa questão agora um pouco de lado. Já entendemos o que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Então, em relação a essas fibras que controlam a face e a boca, era isso que eu queria falar para vocês. Mas agora vamos falar da outra parte que eu tenho um interesse um pouco maior, tá certo? Que seriam essas fibras aqui, ó, que estão vindo controlando todo o resto do meu corpo, tá certo? Essas fibras, pessoal, elas vão descer retilíneas, tá certo? Até chegar no bulbo, tá certo? Elas descem retilíneas até chegar no bulbo. E ali no bulbo, bem na porção final do bulbo, a gente tem uma pequena pirâmide, que é conhecida como pirâmide do bulbo, tá certo? E aí, é exatamente nesse ponto dessa pirâmide aqui, ó, que essas fibras elas se cruzam para o outro lado. Então, nesse ponto aqui é onde a gente fala que é a decussação piramidal, ou a decussação do bulbo, tá certo? E aí, é aqui que acontece a mágica de que a gente sempre fala que o lado direito controla o lado esquerdo e o lado esquerdo controla o lado direito do nosso corpo. Por quê, pessoal? Porque as fibras que são originárias no meu lobo frontal direito, na hora que elas chegam bem nessa região da pirâmide do bulbo aqui, ó, elas vão inverter, elas vão cruzar para o lado oposto, tá certo? Então, se ela é do lado direito, ela cruza e desce pelo lado esquerdo. Se ela é do lado esquerdo, ela na hora que chega na decussação na pirâmide ali, ela cruza e desce pelo lado direito. Então, por isso que a gente fala que é realmente assim, o meu lado esquerdo do cérebro controla meu lado direito do cérebro controla o lado esquerdo e o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito, tá certo? Então, isso que a gente está falando aqui, esse sistema que eu acabei de mostrar para vocês aqui, isso é conhecido como sistema piramidal, ou primeiro neurônio motor.
Tá certo? Esse é o primeiro neurônio motor que eu queria mostrar para vocês. Então é aí que está esse cara. Esse que é o grande ponto-chave da nossa questão aqui. Eu já vou mostrar o segundo neurônio motor também, para a gente já fazer uma conexão e ver a correlação que vai acontecer caso a gente tenha uma afetação. Então entendam que isso daí, ele é o nosso primeiro neurônio motor. E aí, essas fibras que a gente está falando do sistema piramidal, elas descem pela nossa medula espinhal, tá certo? Até o nível que precisar. Por exemplo, até T1, T2, para controlar os braços, até L2, L3 para controlar as pernas e tudo mais, tá certo, pessoal? Então, vai até onde precisar ir. E aí, o que a gente tem que lembrar? Que, basicamente, quando a gente fala da nossa medula espinhal, só de uma forma bem grotesca, eu vou tentar desenhar ela aqui, pessoal. Ela tem a incisura, né? Então, algo mais ou menos assim. Lembrando que ela vai ter a substância cinza e a substância branca. Então, tem o corno anterior e os cornos posteriores. Tá certo? Então, é algo mais ou menos assim. Pensem que o nervo está descendo pela minha medula espinhal. Tá certo? Então, aquele feixe de nervo está descendo pela minha medula. E ele desce, pessoal, numa porção, na porção, bem na porção anterior da minha medula, tá certo? Um pequeno fechinho desce pela porção dorsal, mas aquele feixe mais grosso, maior, ele desce pela porção anterior da nossa medula aí, tá certo? Que é a via córtico-espinhal anterior que a gente fala. Então, essa via, ela começa a descer, ó, ela vai descendo, 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 até chegar no corno anterior de uma porção qualquer. Vamos pensar que, pensa que essa daqui é a nível de L4, por exemplo. Certo? Pensa que é a nível de L4, só para a gente dar um exemplo. Na hora que ela chega naquele corno anterior ali, ela vai fazer sinapse, tá certo? Com um outro neurônio. Tá certo, pessoal? E essa sinapse que ela faz com esse outro neurônio vai dar a origem aos ramos anteriores que vão sair ali do nosso corno anterior, tá certo? E esse neurônio, com essa que vai dar essa continuação aqui, vai ser conhecido como o segundo neurônio motor. Então, olha só que legal. O primeiro neurônio motor, ele se inicia lá no nosso córtex, tá certo? E ele começa a descer, ele vem descendo, 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 chega na pirâmide, ele decusa, ele cruza para o lado contralateral, aí ele continua descendo, tá certo? Aí ele desce lá, ele continua descendo ali pela nossa medula. Quando ele chega aqui, nesse ponto que eu quero, em específico, a gente está falando de L4, tá certo? Esse primeiro neurônio motor, que é a minha via piramidal, ele faz uma sinapse com um outro neurônio que está no corno anterior. E a partir dali a gente tem o nosso segundo neurônio motor. E esse segundo neurônio motor, pessoal, que se conecta com o músculo, tá certo? Então, é ele que vai conectar com o músculo. Então, o que a minha via piramidal ela fez? Ela mandou o estímulo que chegou até no segundo neurônio motor, e o segundo neurônio motor, ele manda o estímulo para o músculo e fala assim, cara, contrai aí, beleza? Contrai aí, tá certo? Só que olha só que legal. Nesse mesmo nível aí que a gente está falando, a gente também tem uma via, pessoal, que vai ser uma via que ela sai do meu músculo, tá certo? Então, eu tenho um pequeno receptor no meu músculo ligado a um nervo, ela sai do meu músculo e ela entra na parte posterior da minha medula espinhal, tá certo? Essa é a via sensitiva. Então, eu vou até colocar aqui para vocês, para a gente não se perder. Então, a via anterior, ela é motor. E a via posterior, ela é sensitiva. Tá certo? E aí, olha só que legal. Entre essa via sensitiva que eu estou falando aqui e a via motora, entre a porção posterior e anterior, a gente vai ter o que, pessoal? A gente vai ter um pequeno neurônio que vai ser conhecido como neurônio intermediário, tá certo? Esse neurônio intermediário, ele tem várias funções. E uma das funções que ele tem é receber
por exemplo, o estímulo sensitivo que saiu do meu músculo e mandar esse estímulo lá para o meu córtex temporal, tá certo? Que é o córtex sensitivo, para que eu consiga pegar essa informação, para que eu consiga colocar essa informação em ordem e depois mandar de volta através do meu córtex frontal, falando que ou eu preciso inibir uma contração ou eu preciso promover uma contração, tá certo? E aí ele também pode mandar o estímulo direto, ele pode apenas conectar a parte superior, a parte posterior, que é sensitiva, com a parte anterior, que é motora. Ele pode apenas fazer uma conexão e ele por si só já mandar o estímulo ou o comando que eu preciso ali, sem precisar mandar para o cérebro para que esse comando volte, tá certo? E por que é interessante a gente saber isso daqui? Esse pequeno receptor que eu falei que a gente tem no nosso músculo, ele é conhecido como fuso, tá certo? Nada mais é do que uma fibra muscular normal, porém com um pouco menos de miosina e um pouco menos de actina e já está conectada a fibras nervosas. Esse fuso, ele percebe a distensão do meu músculo, para que o meu músculo não tenha uma distensão muito grande. Quando ele vê que tem uma distensão muito grande, que poderia romper o meu músculo, ele manda um estímulo para que o meu músculo meio que se contraia, tá certo? Ou vice-versa também pode acontecer, tá certo, pessoal? E olha só que legal. Quando a gente fala de reflexo ou arco reflexo, o que a gente tem que lembrar? Que o músculo ele é ligado ao osso através de um tendão, tá certo? E aí, galera, olha só que bacana. Quando a gente pega um martelinho, lembra daquele martelinho que a gente vê sempre, e bate no tendão de um músculo, o que a gente tem? Geralmente a gente vê o reflexo, né? Ah, bateu aqui. Geralmente a gente está testando o reflexo da pessoa, para ver se o reflexo está normal. Então, o que acontece? Quando a gente bate com o martelinho, esse fuso aqui, ele percebe, ele manda o estímulo, tá certo? E aí o que acontece? Quando chega nesse neurônio intermediário, ele manda o estímulo lá para cima, para o meu córtex parietal, não é temporal, é parietal. Ele manda um estímulo para o meu córtex parietal, e aí eu mando o estímulo de volta, inibindo, para que eu não tenha uma contração muito brusca, tá certo? Para que a contração desse meu músculo ela não seja muito brusca. Então, o estímulo que vai pela minha via motora para o músculo aqui vai ser um estímulo um pouco menor, tá certo? Mas quem está controlando isso daqui para que esse estímulo seja inibido, para que ele seja um pouco menor, é essa minha via piramidal, tá certo? Então, por exemplo, dei uma batidinha, peguei o martelinho lá, tá certo? Peguei o martelinho e dei uma batidinha. Aí o estímulo vai pela via sensitiva, sobe lá para o córtex parietal, chega no córtex parietal, o córtex se comunica com o córtex frontal e manda um estímulo de volta, inibindo para que a minha via anterior ou motora não mande um estímulo muito exagerado para o meu músculo. E o meu músculo não tem uma contração muito exagerada, é uma contração, ele vai ter a contração, porém é uma contração mais moderada, porque eu tenho alguém que está controlando tudo isso daí. Tá certo? Então, era essa conexão que eu queria fazer com vocês entre o primeiro e o segundo neurônio motor. E esse estímulo que a gente falou aqui, pessoal, ele faz um arco. Vocês estão vendo? Ó, que ele faz um pequeno arco. Então a gente chama isso de arco reflexo. Tá certo? Então eu bati e gerei um arco reflexo. Porém, quando está tudo normal, está tudo bonitinho, esse arco reflexo ele é menos exacerbado. Por quê? Porque eu tenho alguém controlando, que no caso é o sistema piramidal. Agora, vamos entrar na brincadeira de verdade, tá certo? Vamos supor que eu tive uma lesão no meu sistema piramidal, tá certo? Olha só, alguma coisa aconteceu aqui e lesionou o meu sistema piramidal, pessoal. Aí está um grande problema. Se eu tenho a lesão no meu sistema piramidal, então eu não tenho mais quem mande o estímulo motor lá para os meus músculos, tá certo? Então vamos supor, se eu estou falando do lado direito aqui, ó, vamos continuar com o lado direito, tá certo? Para eu não me perder. Se eu estou falando do lado direito, então se a lesão ela foi do meu lado direito, no caso o AVC, tá certo? Só para que vocês entendam. Se a lesão ela foi do lado direito, o que vai acontecer? As fibras que mandam um estímulo para o lado esquerdo do meu corpo estarão comprometidas. Por quê?
o estímulo ele não vai conseguir mais correr por essa via que a gente está falando aqui, ó. Ele não consegue mais correr. Ele não vai mais descer lá, tá certo? Então, eu não tenho mais o meu primeiro neurônio motor funcionando. Meu primeiro neurônio motor foi bloqueado, ele foi meio como se tivesse sido destruído. Mas não, ele foi bloqueado, tá certo? Então, olha só que loucura, pessoal. Eu vou ter então aqui uma deficiência motora do meu lado esquerdo, tá certo? Eu tenho uma deficiência motora do meu lado esquerdo. E aí o que a gente pode ter aqui? O paciente pode apresentar, no caso, uma plegia, tá certo? A plegia ela é mais grave, tá certo, pessoal? Que a plegia ela é uma deficiência motora total, ou seja, o paciente ele não consegue nem erguer o braço, ele não consegue ter nenhum comando, ele não consegue obedecer, tá certo? Você fala assim, ergue o braço, ele não consegue erguer o braço. Mexe a perna, ele não consegue mexer a perna, tá certo? Então, a plegia ela é um pouco mais severa. Ou o paciente ele pode ter uma paresia, tá certo? Ele pode ter uma paresia. A paresia ela é um pouco menos severa, ou seja, ela é uma perda parcial, ela é uma lesão parcial, uma perda de força que o paciente tem. Então, por exemplo, você pede para ele ficar com as duas mãos assim, então uma mão começa, se a lesão do lado direito que a gente está falando, do lado esquerdo a gente vai ver que a mão dele começa a cair, certo? Ele não consegue segurar, porque ele começa a perder essa força aí, tá certo? Então, o paciente ele pode apresentar ou plegia ou uma paresia. Ou ele vai ter uma diminuição da força, se for um evento transitório, um AIT, por exemplo, que é um evento isquêmico transitório, tá certo? Ou uma plegia total. Ou ele vai, se ele tem um AVC grandão, ele vai ter a perda total mesmo de força ou de tudo mais do lado que for contralateral à lesão, tá certo? No caso, a gente está falando do lado direito, o lado esquerdo que vai ser afetado. Só que tem um pequeno detalhe aqui que eu quero que vocês entendam, é o seguinte. Essa plegia e essa paresia que a gente está falando, quando o problema é no primeiro neurônio motor ou no sistema piramidal, a gente vai chamar de plegia ou paresia espástica, tá certo? Ou espasmódica, porque fica contraído. Como assim, Thiago? Se você está falando que o cara ele não consegue controlar, como que vai ficar contraído? Pessoal, eu acabei de explicar para vocês o seguinte. Lembra que a via piramidal ela é o primeiro neurônio motor. Só que a gente não tem o segundo neurônio motor que manda um estímulo para o meu músculo contrair. E quem controla a quantidade de contração, a força de contração desse meu músculo, não é o primeiro neurônio motor, não é a minha via piramidal. Então pensem o seguinte, o segundo neurônio motor ele está funcionando bonitão, ele está lá, ele está mandando estímulo, ele controla numa boa, tá certo? Porém, o cara que manda o estímulo para ele, como se fosse o comandante dele, que no caso é o sistema piramidal ou o primeiro neurônio, esse cara foi bloqueado. Então, eu tenho um segundo neurônio totalmente funcionante, porém o meu primeiro neurônio que controla o meu segundo está bloqueado. Então, o segundo neurônio ele começa a mandar estímulos para o meu músculo sem uma coordenação, sem um controle. E aí, o que acontece? O músculo ele vai contrair, ele contrai, tá certo? Porém, ele fica contraído de forma desorganizada, porque eu não tenho o maestro da orquestra ali falando, controla, segura, vai um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não, o maestro agora não está mais ali, tá certo? Então, é muito normal quando a gente vê uma pessoa que teve um AVC, ela ter, por exemplo, se o AVC foi do lado direito, o membro superior dela, por exemplo, ela ficar nesse formato assim, ó, contraído, ela contrai em flexão, tá certo? A perna da pessoa, quando ela vai caminhar, ela, ao invés de caminhar, dar o passo bonitinho, que nem a gente faz o passo bonitinho, ela dá aquela volta. Porque a pessoa, ao invés dela dar o passo certinho, a perna que foi afetada, ela não consegue dobrar. Então, a perna, ela dá aquela volta. Então, ela tem aquela marcha arqueada, como se fosse um passo em tesoura. A pessoa, como se ela tivesse um pouco meio que ela como se fosse manca, porque ela não consegue dobrar o joelho certinho para dar aquela marcha certinho. Então, a marcha, aquela perna afetada aqui, no caso do lado esquerdo, ela fica totalmente estirada, tá certo? Então, ele dá aquela marcha arqueada, como se fosse uma tesoura mesmo. Então, olha só,
eu não tenho mais o maestro da orquestra, porém eu tenho o segundo neurônio funcionando, controlando e mandando todos esses caras se contraírem. Então eu tenho uma contração. Por isso que quando a gente tem, no caso, essa lesão do primeiro neurônio motor, pessoal, do primeiro neurônio motor, a gente tem uma plegia ou uma paresia espástica, porque eu vou ter uma contração descontrolada do meu músculo ali, dos músculos do meu lado contralateral à lesão. Tá certo? Se eu estou falando de uma lesão do lado direito, no caso, a contração exagerada é do lado esquerdo. Tá certo? Então, isso daí é quando a gente fala do primeiro neurônio motor. Só que olha só que loucura. Além disso daí, a gente não para só nisso daí, tá certo? A gente não tem só a plegia ou a paresia. A gente também vai ter uma hiperreflexia, tá certo? Então, se eu tiver uma lesão no meu primeiro neurônio motor, eu também vou ter um evento conhecido como hiperreflexia, tá certo? Reflexia. Olha só que legal. Por que acontece isso daqui, pessoal? Lembra que foi o que eu falei aqui agora. Eu acabei de dar o exemplo para vocês aqui. Nesse cara aqui, ó. Se a gente pegar o martelinho do Thor aqui e bater no tendão, eu gero um estímulo que manda lá pela minha via sensitiva, que entra no corno posterior, chega no neurônio intermediário. Aí, se eu tenho o meu primeiro neurônio funcionando bonitinho, eu tenho um controle do reflexo, do meu arco reflexo, tá certo? Então, eu não vou ter uma contração tão exagerada no caso ali, daquele músculo em si que eu estou estimulando. Porém, pensem que agora, pessoal, ó, a minha via piramidal, ela foi bloqueada. Então, se eu der uma marteladinha naquele tendão ali, o estímulo ele vai sair lá de posterior, ele vai entrar em posterior e vai fazer simplesmente um arco direto para a via anterior. Então, ele sai lá do músculo, ele entra pela via sensitiva posterior e já passa direto para o meu segundo neurônio motor. Ele não vai lá para cima de novo. Eu não mando o estímulo lá. Por quê? Até mando o estímulo, mas na hora de mandar o estímulo de volta para baixo, como a via piramidal está bloqueada, eu não consigo inibir essa contração para que ela não seja exagerada. Então, eu vou ter uma contração exagerada. Então, se você bate o martelinho e estimula, ela é muito exagerada. Então, eu tenho uma hiperreflexia, tá certo? Por quê? Porque o maestro não está mais coordenando nada, ele não está mais controlando nada. E aí a gente também tem aquele famoso braço em canivete, né? Que a pessoa fala assim, como eu falei para vocês que o braço está muito contraído, porque o segundo neurônio motor ele está forçando muito, tá certo? Porém, se você começa a puxar o braço da pessoa, ela gera uma certa resistência no começo. Porém, depois essa resistência ela é vencida pela fadiga. E aí a pessoa acaba abrindo o braço de uma vez. É como se fosse um canivete, né? Então o braço está travado lá, você força ele um pouquinho, ele vai travar. Depois ele abre de uma vez. Tá certo? E é assim que acontece. Então eu também tenho essa hiperreflexia. E aí, o cara mais queridinho que o pessoal gosta de falar de uma síndrome piramidal, né? Quando tem, é que é o seguinte, alguns desses reflexos que a gente está falando ficam muito exacerbados, tá certo? Ficam muito exacerbados. E um lindão que todo mundo ama e adora é o famoso reflexo, vou até colocar aqui do lado de fora, reflexo cutâneo plantar. Certo? O que seria esse reflexo cutâneo plantar? Se você pegar o pé dessa pessoa que teve, no caso, o AVC aí, lógico que isso é contralateral à lesão. A gente está falando, se a lesão é do lado direito, eu estou falando tudo do lado esquerdo. Isso aqui, tudo que eu falei aqui, ó, hiperreflexia, plegia, paresia, tudo do lado esquerdo, tá bom? Esse reflexo cutâneo plantar, o que a gente vai fazer? Você pega uma caneta ou uma ponta romba, algo assim que seja pontiagudo, vai chegar no pé da pessoa e vai passar essa ponta na planta do pé da pessoa. O que acontece, pessoal? Quando a pessoa ela tem o controle normal desse reflexo aí, ela consegue controlar e está tudo bonitinho, quando a gente faz esse movimento de passar, é normal a gente fechar, a gente fecha os nossos dedos, tá certo? Então, a gente tem uma contração desses nossos dedos aqui. Aí, quando eu tenho, no caso aqui, uma lesão da minha via piramidal ou do meu primeiro neurônio motor,
o que vai acontecer? O reflexo cutâneo plantar ele vai estar exacerbado, porém eu não tenho o maestro controlando. A gente já falou que o primeiro neurônio motor ele não vai estar controlando nada mais. Não vai estar controlando nada mais, tá certo? Então, olha só que loucura. Quando a gente faz o reflexo cutâneo plantar, ao invés da gente contrair, fechar os nossos dedos do pé, a gente vai jogar o dedo do pé para trás. Ele vai para trás, tá certo? Ele vai ter uma extensão muito grande. Então, a gente fala que o reflexo cutâneo plantar está exacerbado. E esse é o famoso sinal de Babinski, tá certo? Eu vou até colocar aqui, ó. Babinski. Tá certo? Então, muitas vezes vocês vão ver no caso aí, falando, o cara teve um AVC, ele tinha um Babinski positivo. O Babinski positivo nada mais é do que eu estimular o reflexo cutâneo plantar e ele gerar uma hiperflexão desses dedos aí. Ao invés dele contrair, ele tem uma flexão muito grande, tá certo? Ele estira para trás os dedos. Então, esse é um outro detalhe aí que eu queria falar com vocês, tá certo? Então, olha só a importância da gente conhecer o sistema piramidal, tá certo? O sistema do primeiro neurônio e do segundo neurônio motor. E só para vocês terem uma ideia, por questão de curiosidade mesmo, pessoal, se o problema fosse no segundo neurônio motor, então, se eu tivesse uma lesão nesse segundo neurônio motor aqui, ó, pensa que ele é o cara que manda o estímulo para o músculo contrair, tá certo? Se a lesão é nele, eu vou ter contração do músculo? Não. Então, eu vou ter uma plegia ou uma paresia, tá certo? Porém, ao invés de espástica, vai ser flácida. O músculo ele não contrai, ele fica caído, ele fica molenga, tá certo? Então eu tenho, se a lesão fosse a nível do segundo neurônio motor, teria uma plegia ou uma paresia flácida. Aí, como o músculo ele não vai se contrair, teria atrofia muscular com o tempo, também teria miofasciculações, porque o músculo ele tenta se contrair, de alguma forma ele tenta gerar alguma contração, mas ele não consegue. Então tem as miofasciculações, que fica aquela pequena vibraçãozinha fina ali naquele músculo, tá certo? E o paciente também, ao invés de hiperreflexia, que a gente está falando aqui, ó, agora ele tem uma hiporreflexia, tá certo? Se você estimular ali, ele não vai fazer nada, ele fica parado no lugar. Bati lá, fica parado, não vai ter reflexo, porque o segundo neurônio motor que levaria o estímulo do corno anterior até o músculo, ele está lesionado, tá certo? Então, é só para a gente fechar a nossa linha de raciocínio entre o primeiro e o segundo neurônio motor. E aí a gente já falou olha só pessoal, a gente já falou de sistema piramidal, ou sistema do primeiro neurônio motor, e o sistema do segundo neurônio motor. O cerebelo, a gente já falou que o cerebelo ele é responsável pelos ajustes finos, tá certo? Ajustes finos. E também a gente falou da via extrapiramidal, que é responsável pela autonomia, que a gente fala, né? Então, basicamente, era isso. Só para a gente não perder o fio da meada, tá certo? Eu não vou falar do sistema sensitivo, tá certo? Eu não quero falar do sistema sensitivo agora, porque senão a gente tem que entrar nas vias sensitivas e aí a gente perderia mais muito tempo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o córtex. Então eu vou apagar essa tela, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre o córtex cerebral. Certo? Por quê? Eu quero que vocês entendam uns pequenos detalhes muito básicos e que tem uma total importância quando a gente fala num acidente vascular encefálico, certo? No caso do AVC, do AVE ou AVC, não importa como vocês queiram falar, certo? Então, vou tentar desenhar, vamos ver se eu consigo desenhar um cérebrozinho aqui, certo? Então, pensem que é um cérebrozinho bem feinho, tá certo? Então, pensa que aqui embaixo estaria o cerebelo, e a continuação aqui a gente teria a ponte, teria o bulbo, tá certo? E aí continuaria com, bonitinho lá, com a medula espinhal. Beleza, pessoal? E aí o que a gente precisa lembrar é o seguinte, que o nosso cérebro, tá certo? O nosso encéfalo ali, ele vai ser dividido em lobos, né? Então a gente tem, no caso, o nosso lobo frontal, certo? A incisura medial aqui vai separar ele ali, tá certo? Então a gente tem o nosso lobo frontal, a gente tem o nosso lobo parietal,
certo? Aqui a gente teria mais uma pequena divisão, ó, que seria o lobo occipital e o lobo temporal aqui embaixo, certo? Então esses seriam os lobos que a gente tem aí. E cada um desses caras é responsável por controlar uma coisa em especial, tá certo? Só para ter uma noção, o occipital, pessoal, ele é responsável pela parte visual, certo? Thiago, e o lóbulo da ínsula? O lóbulo da ínsula ele é mais interno, mais dentro do cérebro, a gente não consegue ver ele de fora, teria que fazer uma dissecção do cérebro, fazer um corte para a gente conseguir achar isso, tá bom? Mas vamos falar desses 4 principais aqui. Então, o occipital, a gente vê, ele vai ser responsável basicamente pela visão. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, tá certo? Já o nosso lobo parietal, ele tem uma porção interessante aqui. Nosso parietal, pessoal, ele tem uma pequena área, tá certo? Bem no córtex. Então, aqui, vou até colocar aqui. Córtex cerebral. Córtex cerebral. Tá bom? Então, a gente está falando da parte mais externa do nosso cérebro. Então, bem na parte do córtex cerebral, bem na porção ali pertinho do córtex frontal, do lobo frontal, pessoal, é onde a gente vai ter a área que vai ser conhecida como área sensitiva, tá certo? Então a gente tem o córtex sensitivo do nosso corpo. Então, por exemplo, todas as sensações que a gente sente no nosso corpo, tanto externas quanto internas, o estímulo, ele sai, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês meio besta, tá certo? Então a gente tem vários receptores de dor, de temperatura, de pressão, que está em todo o nosso corpo, tá certo? Desde a mão, tudo. E esses receptores, eles quando são estimulados, eles mandam um estímulo que vai para o nosso, que é o primeiro neurônio, vai lá para a nossa medula, tá certo? Estimula o segundo neurônio, aí ali ele já tem um cruzamento logo a nível da onde ele entra, mesmo ele já cruza. Aí depois esse neurônio ele sobe pela nossa medula espinhal até chegar no nosso córtex parietal, que é a nossa área ou córtex sensitivo. Tá certo? Então ele vai ter as sensações. Por exemplo, se eu tô com a mão, o fogão tá aceso, eu coloquei a mão no fogo ali, eu peguei aquele fogo queimando a minha mão, vai mandar um estímulo lá pro meu córtex sensitivo, que é o parietal, tá certo? E aí o parietal, ele se liga ao meu córtex frontal, que no caso a gente falou que seria o córtex motor, que a gente acabou de ver ali, pessoal. Lembra que eu fiz um corte coronal e a gente viu o nosso lobo frontal, tá certo? Então, o que a gente vai ver? Que no nosso lobo frontal, bem nessa parte mais próxima ao parietal aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter o nosso córtex motor, que a gente acabou de falar dele, tá certo? Então aqui, eu tenho o nosso córtex motor. Então, o parietal sente e o motor e o frontal controla, tá certo? É basicamente aqui, porque desse córtex motor que a gente está falando aqui é da onde saem aquelas vias do primeiro neurônio motor, que a gente acabou de explicar, que é a via piramidal. Só que eu queria dar um pequeno detalhe para vocês. No nosso lobo frontal, pessoal, a gente também tem uma pequena areazinha, tá certo? Que ela tem uma função muito importante, tá certo? Que vai ser conhecida como área de Broca. Vou até colocar aqui, área de Broca, tá certo? Essa área de Broca, como a gente já está falando que o lobo frontal ele é responsável pela parte motora, a área de Broca, ela que é a responsável por controlar a nossa fala, tá certo? Para que a gente tenha uma fala fluida, organizada, coordenada, quem controla essa fala é essa nossa pequena área de Broca que a gente está falando aqui, tá certo? Então, olha só que bacana. Se eu tenho uma lesão, tá certo, na minha área de Broca, se o AVC ele atinge a minha área de Broca, o que vai acontecer, pessoal?
a pessoa ela começa a falar palavras, ou ela não, na verdade, perdão, ela não vai conseguir falar as palavras, ela consegue entender o que eu estou falando para ela, porém ela não consegue falar, tá certo? Então, a área de Broca, quando ela é lesionada, a pessoa não consegue falar. Então ela entende, ela te compreende, ela pode até fazer movimentos com a cabeça, com o olho e tudo mais, porém, ela não consegue falar. Porque a área que controla a nossa fala foi lesionada. E como que a gente vai lembrar disso daí? Lembra que Broca é boca, broca, broca. A gente fala pela broca. Então, ó, Broca lembra de boca, tá certo? Então, controla o quê? A nossa fala. Então, esse é um pequeno detalhe que eu quero que vocês tenham a mais aí, que a gente vai ter no nosso lobo frontal. Tá certo? E no nosso lobo temporal, galera, a gente também tem uma outra areazinha, também muito importante, tá certo? Essa outra areazinha muito importante que a gente tem aqui, ó, ela vai ser conhecida como área ou região, mas eu gosto de colocar como área de Wernicke ou Wernicke, depende de cada um. Eu falo Wernicke, mas a gente fala Wernicke, tá bom? Então, a área de Wernicke. E a área de Wernicke, ela é responsável por controlar a nossa compreensão. Então, se a pessoa ela fala alguma coisa e eu compreendo, é porque a minha área de Wernicke está trabalhando para que eu possa compreender o que a pessoa está me falando. Tá certo? Então, olha só que bacana. Se eu tenho uma lesão que afetou a minha área de Broca, porém não afetou a minha área de Wernicke, tá certo? Então, se a área de Wernicke, eu já falei para vocês que ela é a parte da... Eu vou até colocar aqui, ó. Compreensão. E a de Broca, fala. Certo? Então, a lesão ela afetou apenas a área de Broca. Então, se eu falar alguma coisa para a pessoa, ela entende, porém ela não consegue falar comigo. Ela está me entendendo, porém ela não consegue falar. Agora, vamos pensar o contrário. Eu tive uma lesão que ela afetou a área de Wernicke, porém ela não afetou a área de Broca. Então, a pessoa ela não entende o que ela está falando, ela não entende o que eu estou falando, porém ela consegue falar. Ela fala palavras desconexas, por exemplo, carro, avião, futebol. Entendeu? Ela começa a falar palavras desconexas. Por quê? A área de Wernicke, que é a responsável pela compreensão, foi lesionada. Tá certo? Às vezes a lesão ela pode ser tão grande que pode afetar as duas áreas, tá certo? A pessoa ela nem entende e nem fala, ela só fica olhando, mesmo parecendo um vegetal. Muito triste de... Certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Gravem bem isso daí. Como que eu vou lembrar Wernicke? Eu tenho um pequeno esqueminha que eu faço Wernicke. Lembra assim? Wernicke. Entendeu? Então, aí vocês vão lembrar que, tipo assim, não consigo entender. Então, lembra que o Wernicke é a compreensão e Broca é a parte da fala, tá certo, pessoal? Bom, e eu queria dar esse pequeno detalhe do córtex cerebral para vocês aí, tá bom? E, só para a gente já ir terminando a nossa aula, a última coisinha que eu quero falar com vocês é em relação à vascularização do nosso cérebro, do nosso encéfalo propriamente dito. Não vou ficar fazendo muita firula, não quero me alongar muito mais, porém eu quero falar dos ramos principais que a gente vai ter aí. Tá certo? E só para lembrar que aqui, ó, o tronco encefálico, pessoal, ele é responsável pelos pares cranianos, tá bom? Então os pares cranianos eles surgem dali. Se alguma lesão ali, vai lesionar os pares cranianos, tá bom? Então só para fechar aí, tá bom? Então vamos falar rapidinho da vascularização do nosso encéfalo, tá certo? Para a gente já terminar a nossa aula. Vascularização. Então, pessoal, a gente tem basicamente duas porções de vascularização do cérebro, que é a porção anterior, tá certo? Que vai ser dada pela carótida interna, e a porção posterior, que vai ser a vértebra basilar, tá certo? Então, eu vou desenhar para vocês de forma horrível, porém acredito que vocês vão entender o que eu quero fazer aqui. O que a gente tem que lembrar, pessoal? Que a gente tem as duas artérias vertebrais que passam dentro dos forames vertebrais, nas nossas vértebras cervicais, lembram? E essa artéria vertebral ela é uma rama colateral da subclávia. Então tem a subclávia
e sai a nossa artéria vertebral. Pensa que aqui embaixo tem a subclávia, e aí sai a nossa artéria vertebral, tá certo? A subclávia do outro lado, e aí sai a nossa vertebral. Beleza, pessoal? Então pensem o seguinte, ó, essas vertebrais, elas vão chegar num ponto, na hora que elas atravessam o forame magno, que elas vão se unir, certo? E nesse ponto de união delas, a gente vai formar o pequeno tronco basilar, tá certo? E que desse pequeno tronco basilar, eu tenho as minhas cerebrais posteriores, tá certo? Que serão formadas aí. Então, basicamente, pessoal, esse é o ramo posterior, tá certo? Esse é o ramo posterior, que é o vértebro basilar, tá certo? Então, é formado por quem? Pelas minhas artérias vertebrais. Vou colocar aqui. Vertebral, tá certo? E aqui eu tenho o tronco basilar. E aqui a gente tem a nossa artéria, o cerebral posterior. E aí, na porção anterior, a gente vai ter a nossa carótida interna. Lembrando que a carótida interna, ela dá início a nível de C4, mais ou menos, na bifurcação da carótida comum, né? E a carótida interna, ela não tem ramificações até ela entrar na base do crânio. Quando ela entra no forame carotídeo, aí que ela vai dar as suas ramificações, tá certo? Então, pensem basicamente como se aqui fosse a entrada dela, tá certo? Onde ela entra na nossa base do crânio ali. E quando ela entra na base do crânio, pessoal, ela vai soltar 3 ramos principais, que a gente precisa conhecer os 3 principais. Eu não vou ficar falando de todos, tá bom? Esse carinha, que a gente vai chamar ele de comunicante posterior, já vou colocar os nomes, tá certo? A gente tem uma outra artéria que vem para cá, e aí a gente tem uma artéria que vem para frente, tá certo? Então, olha só. E depois essas 2 artérias aqui, elas se comunicam entre si também. Certo? Então, ó, o que acontece? Vamos dar nome para esses carinhos. Então, aqui a gente tem a nossa carótida interna, certo? A gente tem aqui a nossa cerebral média. A gente tem aqui a nossa cerebral anterior. Combinado? E esse carinha aqui, ó, que comunica as 2 cerebrais anteriores, é a comunicante anterior. E é importante saber isso, Thiago? Sim, é muito importante. E aqui, ó, a gente tem a nossa comunicante posterior, que comunica a vascularização anterior com a posterior. Lembrando que a vértebro basilar, tá certo? Essa porção posterior, ela vai dar vascularização para a parte posterior do nosso cérebro, lá para a parte occipital, tá certo? Já a nossa cerebral média, que eu quero dar um pouquinho de atenção para ela aqui, ó, a nossa cerebral média, ela vai vascularizar toda a porção medial do nosso cérebro, tá certo? E a nossa cerebral anterior, ela vai para o lobo frontal. Combinado, pessoal? E por que eu quero dar atenção para vocês aqui? Tá certo? Porque é o seguinte, olha só como todo esse sistema se comunica, tanto a porção anterior, tá certo? Quanto a porção posterior. Por quê, pessoal? Caso, assim, só para que vocês tenham em mente, por exemplo, caso, por exemplo, a gente tenha alguma, vamos supor aí, uma comunicação, vamos supor uma obstrução da minha artéria vertebral, no caso ali, a minha artéria vertebral, no caso, minha artéria vertebral, ela obstruiu, por algum motivo ela obstruiu, ou no caso, a minha artéria carótida obstruiu, tá certo? A carótida interna. O que vai acontecer? Graças a essa comunicação entre todo mundo que eu tenho aí, se por um acaso uma dessas artérias obstrui,
essa comunicação acaba conseguindo levar sangue e perfundir todo o meu cérebro de forma igual, tá certo? Pensa, por exemplo, que a minha carótida aqui, ó, do lado direito, ela obstruiu. A minha carótida interna, ela obstruiu, tá certo? Porém, como eu tenho a minha basilar, tá certo? A minha vértebra basilar e a minha carótida interna do lado esquerdo, aquele lado direito, e a do lado esquerdo mandando sangue, então como eu tenho comunicação entre todo mundo, o sangue ele vai continuar passando por todo o meu sistema e vai continuar irrigando todo o meu sistema, tá certo? Todo o meu cérebro aí. Combinado, pessoal? E aí, um detalhezinho que eu quero dar para vocês aí é o seguinte, por que eu acho que é interessante a gente saber? Porque a gente vai ver que uma das principais artérias acometidas, quando a gente fala de AVE, pessoal, vai ser a nossa cerebral média. Quando a gente fala da aula de AVE, a gente vai ver que a cerebral média é uma das principais. E quando a gente fala de hemorragia subaracnoideia, tá certo? A gente tem aquela rigidez de nuca, aquela pior cefaleia da vida, geralmente quem se rompe é um aneurisma na comunicante anterior. Então, por isso que é interessantíssimo a gente conhecer isso daí. Só um detalhe que eu não dei para vocês é o seguinte, quando eu estava falando ali da área de Broca e da área de Wernicke, tá certo? Só voltando ali rapidão, pessoal, da área de Broca e da área de Wernicke, então, ó, lembra que o Broca é responsável pela fala e o Wernicke é responsável pela compreensão. Essas áreas, pessoal, elas existem apenas em um dos lados do nosso cérebro, tá certo? Que é o nosso lado dominante. No caso, eu sou destro. Então, a minha área de Broca e Wernicke só vai ter do meu lado direito, do lado esquerdo eu não tenho. E aí a gente vê que a grande maioria das pessoas, a grande maioria da população, ela é destra. Então, por isso que a gente vai ver que a maioria dos AVCs tem afetação dessas áreas, porque a maioria da população é destra, tá certo? Então, a maioria dos acidentes acontecem do lado direito. Vocês vão ver que a maioria dos AVS são do lado direito. Então, é por isso que às vezes a gente acaba tendo afetação maior nas pessoas destras. A pessoa fala, não é porque é destro, porque tem mais destro no mundo, tá certo? Mas lembrem-se disso, ó, Broca e Wernicke só é de um lado, só do nosso lado dominante, tá certo? Então, como o meu lado dominante é o direito, tá certo? Então, no caso, quem seria o responsável é o esquerdo, né? Então, se eu tenho o dominante direito, quem é o responsável é o esquerdo. Então, só pra gente não confundir, eu me confundo um pouco com os lados aí. Tá bom, pessoal? Só pra gente fechar. E o último detalhe que eu queria falar com vocês é o seguinte. Lembra que eu falei que quando saíam as fibras lá do nosso córtex motor, elas passavam pela cápsula interna? Então, pessoal, olha só que detalhe interessante. A gente vai ter umas pequenas artériazinhas que vão sair do nosso tronco basilar, que são ramas colaterais do nosso ramo basilar aqui, tá certo? E também a gente vai ter algumas artérias que vão sair como ramos colaterais da nossa carótida, da nossa cerebral média, tá certo? Então, é aqui que está um detalhe interessantíssimo. Na nossa cerebral média aqui, ó, a gente vai ter umas pequenas artériazinhas que estarão saindo dela, que serão conhecidas, lembrando que as que saem do tronco basilar aqui, elas vão dar basicamente a vascularização para o tronco encefálico. Porém, as que saem aqui da nossa cerebral média, elas vão lá para a nossa cápsula interna, tá certo? Então, pensa que eu tenho aqui a minha cápsula interna e eu tenho essas pequenas artériazinhas que estão levando vascularização para a minha cápsula interna. E lembra que eu falei que todos os feixes que se comunicavam passavam pela minha cápsula interna para depois ele continuar descendo? Pessoal, então é o seguinte, essas artériazinhas aqui que a gente está falando, elas são conhecidas como artérias lentículo-estriadas, tá certo? Lentículo-estriadas. Combinado? Combinado? Ou também ramos perfurantes. Elas são responsáveis por dar vascularização à nossa cápsula média. Beleza? Cápsula média. Pessoal, pense o seguinte,
se eu tenho um problema na minha cerebral média, que eu já falei para vocês que é a principal de todas, eu vou ter uma grande afetação do meu lado afetado, tá certo? Porém, se eu tenho uma afetação nessas artérias lenticuloestriadas, tá certo? Que são conhecidos como pequenos aneurismas de Charcot, tá certo, pessoal? A lesão ela é pequena no seu tamanho, porque as artérias são bem pequenininhas. Essas pequenas artérias perfurantes ou lenticuloestriadas são artérias pequenininhas. Então, a lesão ela é pequena no seu tamanho, porém ela é gigantesca no estrago que ela vai fazer. Porque pensa comigo, se todos os feixes motores passam pela cápsula interna e a minha cápsula interna deixa de receber vascularização, o que vai acontecer? Pessoal, pensa que todo mundo dali para baixo, ninguém mais vai funcionar. Não importa se é boca, se é cara, se é mão, se é pé, se é compreensão, se não é compreensão, se não é... Galera, tudo vai parar de funcionar. Então, é por isso que é importante a gente conhecer também esses pequenos ramos aqui, tá certo? Lembrando que são pequenos, é uma lesão pequena no tamanho, porém grande na afetação, tá certo? E aí, só por conhecimento mesmo, né? Lembrando que a comunicação de todos esses caras aqui forma um pequeno polígono que a gente conhece, né? Desde a anatomia, que é o famoso polígono de Willis. Tá certo, pessoal? O famoso polígono de Willis, tá certo? Que vai dar toda a vascularização para o nosso cérebro. Então, basicamente, quando a gente fala de bases neurológicas aí, do sistema piramidal e tudo mais, que a gente precisa conhecer antes de falar propriamente dito que um AVE isquêmico, um AVE hemorrágico, entrar na patologia propriamente dita, é interessante a gente conhecer essas bases neurológicas aqui, certo? Então, espero que tenha colaborado com vocês um pouquinho aí. Caso tenham gostado do vídeo, já deixa um curtiu aí, pessoal. Se quiser dar uma colaboraçãozinha para o nosso canal também, eu já deixei lá no começo como vocês podem mandar, tá certo? E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar, para você só nos mandar um comentário aí. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode comentar, pode perguntar, tá certo? E no mais é isso. Nos vemos na próxima aula. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês aí.